Robson estava empolgado. Era o primeiro dia de trabalho no escritório mais respeitado da cidade. E ele tinha se preparado como ninguém. Sabia o nome dos sócios, conhecia os principais casos da empresa, estudara cada detalhe das campanhas jurídicas que fizeram aquele escritório ser sinônimo de sucesso. Entrou no estacionamento com o coração acelerado. O carro simples, herdado do avô, fazia barulho a cada curva. Mas para ele era símbolo de vitória, até ouvir a primeira frase que o faria engolir seco. "Tira essa lata velha daí, terceirizado, não tem vaga aqui." Robson respirou fundo. Ignorou. Era o primeiro dia. Não ia estragar tudo logo de cara. Mas quando entrou no prédio e foi em direção ao elevador principal, ouviu outra voz. "O elevador de serviço é ali, moleque." O sangue ferveu. Ele queria responder, queria gritar, queria mostrar o crachá que ainda estava guardado no bolso, mas não disse nada. Subiu 14 andares pelas escadas, o coração misturando cansaço e indignação. Chegou ao topo do prédio, suado, exausto, mas firme. Bateu à porta da sala principal. Do outro lado, o homem que o esperava se levantou ao vê-lo, Átila Martins, o poderoso CEO da empresa, branco, elegante, a quem Robson chamava de pai. "O que aconteceu, filho?" perguntou o homem ao vê-lo com os olhos marejados. Robson respirou fundo, tentando conter as lágrimas, e desabou. Os nomes e locais dessa história são fictícios para preservar a identidade real dos envolvidos. Mas o que aconteceu aqui é mais real do que muita gente imagina. Antes de continuar, conta pra mim aí nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam. Robson entrou na sala do pai, com os olhos marejados e o peito em chamas. A gravata estava torta, o suor descia pelo rosto. Ele não sabia se estava mais cansado das escadas ou da humilhação. Átila, o pai, ergueu o olhar de cima da papelada e se levantou imediatamente. "O que foi, filho?" Robson tentou responder, mas a voz falhou. Respirou fundo e deixou as palavras saírem atropeladas. "Pai, hoje, no estacionamento. Me mandaram tirar o carro porque acharam que eu era terceirizado. E quando fui pro elevador, me mandaram pro de serviço." O silêncio que se seguiu foi pesado. Átila passou a mão no rosto, como quem tentava organizar os pensamentos. Sabia que isso podia acontecer. O país era cheio de gente assim, mas ouvir aquilo do próprio filho, do garoto que ele criara para ser forte, justo e que estava ali, tremendo de indignação, doía de um jeito diferente. "Eu devia ter te contado antes", disse Átila com um suspiro. "Essa empresa é o meu orgulho, mas também o meu desafio. Tem muita gente boa aqui e muita gente podre também." Robson o interrompeu, a voz embargada. "E é esse o ambiente que eu vou trabalhar? É isso que me espera aqui dentro, pai." Átila caminhou até ele, colocou as mãos sobre seus ombros e respondeu com firmeza. "Escuta, Robson, eu sei que você está magoado, mas você precisa ser mais forte do que isso. Eu quero que você entre lá dentro e mostre quem você é. Não porque é meu filho, mas porque é bom." Robson franziu o senho, confuso. "Como assim? Não porque é meu filho." O pai se afastou um pouco e disse em tom calmo, mas firme: "Ninguém pode saber que você é meu filho. Você vai entrar como qualquer outro estagiário. Sem privilégios, sem sobrenome, sem proteção. Quero que cresça por mérito." O coração de Robson apertou. Parte dele se sentiu traída. Outra parte entendeu o propósito. "Você acha que esconder quem eu sou vai mudar alguma coisa?" perguntou num misto de raiva e dúvida. "Vai mostrar quem é você de verdade", respondeu Átila. "Eu quero que eles te respeitem não pelo meu nome, mas pelo seu trabalho." Robson abaixou a cabeça. Lágrimas escorriam discretas. Ele queria acreditar que isso era o certo. Queria acreditar que dava para vencer sem precisar provar o tempo todo que era digno. "E se me tratarem mal de novo?" perguntou em voz baixa. "Aí você levanta a cabeça e continua andando", disse o pai. "Não é justo, eu sei. Mas o mundo não é justo. E é por isso que a gente precisa mudar ele de dentro para fora." Robson respirou fundo, limpou as lágrimas com o dorso da mão e tentou sorrir. "Tá certo, pai. Eu vou fazer do meu jeito", Átila assentiu,
com um brilho orgulhoso nos olhos. Mas quando o filho saiu da sala, aquele orgulho virou medo. Medo de ver o filho enfrentar sozinho o mesmo preconceito que ele fingia não ver todos os dias dentro da própria empresa. Do lado de fora, Robson olhou mais uma vez para a placa dourada na porta. Átila Martins, diretor executivo. Sorriu com amargura e pensou: se eu vou começar de baixo, então vão ter que engolir meu nome pela competência. E, pela primeira vez, ele desceu o elevador. O mesmo elevador social que haviam proibido que ele usasse. Com o crachá ainda no bolso e o orgulho firme no peito. O primeiro dia de estágio era para ser de entusiasmo, mas o clima dentro do escritório parecia mais frio que o ar-condicionado. Robson foi apresentado à equipe pelo coordenador de estágio, o Dr. Ramiro, um homem de fala polida, sorriso ensaiado e olhar que media as pessoas de cima para baixo. Este é o novo estagiário, disse Ramiro, sem sequer lembrar o nome de Robson. Vai ajudar com os casos mais simples. Robson estendeu a mão em cumprimento, mas o chefe fingiu não ver. Um dos advogados riu baixinho no canto. Olha só, parece até jogador de futebol com terno emprestado. O comentário passou como uma flecha. Robson fingiu não ouvir. Sorriu educadamente e começou a organizar as pilhas de processos que lhe entregaram, como se cada papel fosse um tijolo na construção da sua paciência. Nos dias seguintes, o preconceito foi se revelando em pequenas doses, quase imperceptíveis. Quando entrava na copa, as conversas paravam. Quando dava uma ideia, ninguém ouvia. Quando errava uma vírgula, corrigiam em voz alta. Certa vez, uma das advogadas, ao vê-lo pegando café, comentou rindo: olha só, o novo office boy também é simpático. Ele sorriu de canto, mas por dentro queimava. Às vezes pensava em contar ao pai, pedir para intervir. Mas lembrava do que Átila dissera: mostre quem você é. Então engolia o orgulho e se afundava no trabalho. Ficava até mais tarde, revisando petições, organizando documentos, estudando casos antigos. Queria provar, para si mesmo e para eles, que merecia estar ali. Certa noite, o segurança do prédio o encontrou saindo da sala às 10h30. Rapaz, você é o último a sair todo dia, comentou o homem. Robson sorriu. Tenho que correr atrás do tempo perdido, mas ele não estava atrasado. Estava adiantado. Adiantado na dor, na maturidade, na solidão. Um dia, durante uma reunião, ele arriscou uma sugestão sobre um processo complicado. O silêncio tomou a sala. Ramiro ergueu o olhar com desdém. Interessante ouvir a opinião do estagiário, mas aqui a gente deixa as ideias para quem já tem diploma, tá bom? A sala riu. Robson sentiu o rosto arder, mas em vez de responder, abaixou os olhos e anotou cada detalhe. Sabia que aquele caso ainda voltaria, e quando voltasse, ele estaria pronto. As semanas viraram meses. Ele começou a ganhar respeito de alguns poucos colegas, principalmente da recepcionista Janaína, que sempre dizia: um dia eles ainda vão bater palma para você, Robson. Ele sorria, sem acreditar muito. Mas aquela frase o sustentava nos dias ruins. Por fora, mantinha a calma. Por dentro, o coração era um campo de batalha, entre o desejo de explodir e o medo de confirmar o estereótipo que esperavam dele. No final de um expediente cansativo, enquanto guardava os documentos no armário, ouviu 2 advogados conversando perto da copa. Esse moleque trabalha tanto porque sabe que não vai durar muito aqui. Deixa, no máximo ganha uma cota de marketing para a empresa parecer boazinha. Robson respirou fundo, fechou os olhos e pensou no pai. Na promessa que fizera a si mesmo não desistir. Saiu dali com o mesmo passo firme de sempre, mas o olhar, agora, já carregava um traço de tristeza que ele disfarçava com sorrisos educados. O tempo estava mostrando que o racismo não se resumia a insultos. Ele vinha disfarçado de piada, de silêncio, de olhares, e cada vez que ele aguentava calado, ganhava força. Mas também perdia um pedaço da leveza que trouxe no primeiro dia. O reconhecimento não veio com aplausos.
veio com silêncio. De repente, Robson começou a resolver problemas que advogados experientes não conseguiam. Organizou processos atrasados, encontrou falhas em petições que poderiam custar caro à empresa e até redigiu um documento que salvou um cliente importante de uma multa milionária. No início, ninguém acreditava que fosse obra dele, mas os resultados começaram a falar mais alto que o preconceito. Certo dia, o próprio Ramiro, aquele chefe arrogante, o chamou à sala. Você tem se destacado. O diretor quer te ver, disse, com um sorriso que misturava surpresa e incômodo. Robson entrou na sala do diretor sem saber o que esperar. Ouviu elogios breves e secos, mas saiu de lá promovido. Agora era assistente jurídico, com uma mesa própria e o nome na porta. Parecia uma vitória, mas dentro da empresa soou como uma afronta. Os sussurros começaram no mesmo dia. Claro, né? A empresa precisa mostrar que é diversa. Marketing social. Aposto que foi ideia da diretoria. Duvido que ele saiba escrever uma petição sozinho. As palavras eram veneno disfarçado de piada. Eram ditas em tom baixo, mas alto o suficiente para ele ouvir. Cada frase era uma tentativa de tirar dele o mérito do próprio esforço. Nos corredores, os cumprimentos se tornaram mais frios. Os convites para o almoço desapareceram. As conversas paravam quando ele se aproximava. Robson começou a se isolar, não por escolha, mas por defesa. Trabalhava no silêncio e, nas horas de folga, ligava para o pai. Pai, acho que eu não aguento mais, desabafou certa vez com a voz embargada. Do outro lado da linha, Átila respondeu calmo, mas firme. Filho, você não está lá para agradar ninguém. Está para provar o que é capaz. Mas eles não me enxergam, pai. Acham que eu sou um símbolo, não uma pessoa. E um dia vão ter que enxergar. E quando esse dia chegar, quero que você esteja de pé. Essas palavras ecoaram na mente de Robson por dias. Eram o combustível de sua resistência. O problema é que a solidão começou a pesar. Às vezes, olhava em volta e percebia que mesmo numa sala cheia, era como se não existisse. E o pior, começou a duvidar de si mesmo. Será que era mesmo capaz? Ou será que só estava lá por aparência? Essa dúvida corroía mais que as piadas. Porque o racismo, além de ferir, faz a vítima questionar o próprio valor. Em uma sexta-feira à noite, ficou até tarde revisando um caso importante. Um dos colegas passou e comentou em tom provocativo. Tá estudando o quê, Robson? Quer virar o primeiro negro sócio do escritório? Ele não respondeu. Mas aquela frase o marcou, porque era dita como se fosse impossível. Dias depois, o diretor o chamou novamente. Disse que estavam impressionados com sua produtividade. Robson agradeceu, mas já não sentia a mesma alegria. A promoção o havia levado a um novo patamar e, ao mesmo tempo, a um novo tipo de solidão. O sucesso parecia ter um preço: a distância. Distância dos colegas, da paz e, cada vez mais, de si mesmo. Certa noite, sentado sozinho na mesa do escritório, ele olhou para a janela e pensou: será que vale a pena continuar onde eu preciso provar quem sou todos os dias? Mas logo lembrou do pai, lembrou do sonho e decidiu continuar. O que ele não imaginava é que o golpe mais duro ainda estava por vir, e viria justamente quando ele achasse que finalmente tinha conquistado o respeito. Era um caso complexo, um dos mais delicados do escritório. Uma grande construtora havia sido processada por centenas de moradores que perderam suas casas em um desabamento. O prejuízo era milionário e o escritório estava prestes a perder a causa. Robson mergulhou no processo como quem mergulha num oceano. Leu cada detalhe, revisou cada linha, cada cláusula, cada vírgula. Durante dias, dormiu pouco, comeu mal e só parava para tomar café frio na copa vazia. Sabia que ali estava a chance de provar que seu valor não dependia da cor da pele, nem do sobrenome. E foi numa madrugada silenciosa que ele encontrou o erro. Uma cláusula mal redigida no contrato da construtora, que invalidava toda a acusação. Era o tipo de detalhe que ninguém mais tinha notado. Na manhã seguinte, foi direto à sala de Ramiro, o chefe.
Mostrou as provas, explicou o raciocínio jurídico, apresentou os documentos. Ramiro ouviu em silêncio, sem reação. Quando terminou, o chefe pigarreou, ajeitou os óculos e disse: interessante. Eu vou analisar com calma. Mas Robson sabia o que aquilo significava. Vou analisar era a tradução perfeita para vou roubar sua ideia. E foi exatamente o que aconteceu. 2 dias depois, Ramiro apresentou o caso à diretoria como se fosse dele. Explicou cada ponto, cada detalhe, as mesmas palavras que Robson havia dito. E quando o CEO, Átila Martins, elogiou o raciocínio brilhante, o chefe apenas sorriu, como se carregasse a consciência mais leve do mundo. Robson estava sentado no fundo da sala, como um estagiário qualquer. Engoliu o nó na garganta e manteve o olhar firme. Mas o pai dele percebeu. Percebeu cada gesto, cada palavra, cada injustiça. Mais tarde, Átila o chamou discretamente. Filho, eu sei o que aconteceu, disse em tom baixo. Não precisa fazer nada, pai, respondeu Robson, a voz quase sumindo. Eu não quero que ninguém ache que eu só tenho o que tenho por causa do Senhor. O pai apenas assentiu. Mas nos olhos dele havia algo diferente. Orgulho e tristeza misturados. Aquela semana foi decisiva. O escritório venceu o caso, ganhou prestígio, manchetes, novos clientes. Ramiro foi parabenizado, promovido e elogiado em entrevistas. Enquanto isso, Robson continuava no mesmo cargo, no mesmo canto, com o mesmo silêncio. Alguns colegas o cumprimentaram de forma condescendente. Parabéns, garoto! Ajudou bastante, viu? Outros riram nas entrelinhas. Aposto que foi sorte, mas ele não respondeu. Dentro dele, uma raiva quieta crescia, uma mistura de indignação e impotência. Naquela noite, ao chegar em casa, olhou para o espelho e não reconheceu o rosto cansado que o encarava. Era o mesmo garoto que subiu 14 andares de escada no primeiro dia, acreditando que o esforço venceria o preconceito? Ou era só mais um corpo invisível, apagado pelo brilho alheio? Ele pensou em desistir, mas a lembrança do avô, o homem que lhe deu o carro, o homem que sempre dizia: nunca deixe que te façam pequeno, o fez respirar fundo e engolir a raiva mais uma vez. O problema é que toda raiva engolida um dia transborda. E Robson estava prestes a descobrir o quanto dói quando o copo se quebra. Naquela manhã, o ar no escritório parecia mais pesado do que o normal. Robson chegou cedo, como sempre. O elevador de serviço ainda ecoava na cabeça dele, mesmo depois de meses. O mesmo olhar atravessado, as mesmas risadinhas baixas no corredor, os mesmos brincadeirinhas que cortavam como navalha. Mas aquele dia seria diferente. Ramiro, o chefe que havia roubado seu mérito, estava contando a vitória do caso na frente de todos, rindo alto, distribuindo tapinhas nas costas e zombando sem perceber. Esse garoto aí, apontou para Robson, é esforçado, um bom auxiliar. Mas o que faltava em experiência, eu supria. É por isso que o caso deu certo, as pessoas riram. Robson forçou um sorriso, o estômago revirando. A gente precisa de mais meninos assim. Humildes, obedientes, continuou Ramiro. E gratos, né? Completou outro funcionário, arrancando risadas gerais. Foi quando Robson deixou cair a caneta. Um simples som seco no chão. Mas dentro dele foi o estalo de algo maior, a raiva que vinha sendo engolida há semanas, o nó no peito, o silêncio imposto. Tudo explodiu de uma vez. Ele deu um passo à frente, o olhar queimando. O senhor quer saber o que eu sou? Diz a voz trêmula, mas firme. Massachusetts, eu sou o cara que descobriu o erro naquele contrato. O cara que salvou esse escritório da falência. O cara que você usou para brilhar. O silêncio tomou conta da sala. Ramiro tentou disfarçar o constrangimento. Calma, garoto. Cuidado com o tom. Mas era tarde. Robson já não conseguia parar. Cuidado com o tom? Eu tô cansado de ter cuidado com o tom, gritou. Cansado de engolir piada racista disfarçada de elogio. Cansado de subir escada enquanto todo mundo sobe de elevador. Cansado de fingir que não vejo como me olham aqui dentro. O chefe se aproximou tentando contê-lo.
Você está alterado, Robson. E então veio o empurrão. Um impulso, um reflexo de tudo que ele sentia. Ramiro cambaleou para trás e caiu. O som do corpo no chão ecoou como um trovão. Alguém chamou segurança. Outros gravavam, cochichavam, riam nervosos. Poucos minutos depois, o CEO chegou. Átila Martins entrou na sala em silêncio. Olhou para o filho, suando, tremendo, com os olhos marejados. Olhou para os funcionários ao redor, esperando que ele fizesse o que todo chefe faria. E foi exatamente o que ele fez. Está demitido, Robson, disse com frieza. O murmúrio se espalhou. Mas antes que alguém comemorasse, Robson respirou fundo e virou para todos. Eu já sabia. Só não esperava que a cor da minha pele fosse o motivo do meu fracasso antes mesmo de eu ter chance de errar. Ele olhou para os colegas um por um. Vocês riem, mas é por causa de gente como vocês que o Brasil continua preso num passado que finge não existir. Ele caminhou até a porta, mas o pai levantou a mão. Antes de sair, disse Átila, há mais uma coisa. O tom dele mudou. Frio, firme e autoritário. Ramiro, você está demitido. E todos os que participaram das humilhações podem recolher suas coisas. O silêncio foi absoluto. Os olhos se arregalaram. Ninguém entendeu nada. Robson, atônito, parou e olhou para o pai sem palavras. Átila sustentou o olhar, mas não disse nada. Nem ali, nem nunca, revelou o parentesco. Apenas deixou o filho sair pela porta principal, não pelo elevador de serviço. Lá fora, Robson respirou o ar quente da rua e olhou para o céu. Sentia o coração leve, mesmo em meio ao caos. Porque pela primeira vez não era o filho do dono. Era apenas um homem negro que se recusava a ser pequeno. E você, se fosse Robson, teria ficado calado. Ou teria explodido também.